Vamos lá, um dos mais notáveis capítulos do Antigo Testamento, Isaías, e a vinda do Cristo. Nós vamos ver que este é um dos capítulos do coração das Escrituras. Vamos dizer que é o santo dos santos da palavra divina. Então vamos retirar os sapatos de nossos pés, pois o lugar em que estamos é sagrado. Este capítulo 53 de Isaías é uma Bíblia pequena. Ela é a essência condensada do Evangelho. Nenhum texto em todo o Antigo Testamento é mais importante do que Isaías, capítulo 52, versículo 12 e 13. É uma profecia que começa e termina com a voz do próprio Yahvé. E ele chama a nossa atenção para uma pessoa singular. Quando ele diz: eis meu servo, e meu servo o justo. O servo é o ungido de Israel, o Messias. Então se inscreva aqui e vamos para o vídeo. Nós sabemos isso por vários motivos. Para começar, essas palavras de abertura são um eco nítido de Isaías, capítulo 42, versículo 1, onde ele diz: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido e quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Na introdução, nós observamos que Isaías escreveu 4 passagens semelhantes aos Salmos, com foco em uma pessoa, a quem o profeta chama de servo de Yahvé. Isaías 42, versículo 1 a 9, no 49, versículo 1 a 13, e no 50, versículo 4 a 11, 52, 13 e 12. Todos eles, muitas vezes chamados de Cânticos de Isaías, falam da maneira gentil do servo e de sua missão mundial. Todos os 4 são claramente profecias messiânicas, e essas passagens de Isaías soam da mesma forma que Zacarias no capítulo 3, versículo 8, outra famosa profecia messiânica: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Sobre essa mesma pessoa, Isaías havia escrito anteriormente: o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Assim, as palavras introdutórias de Isaías 52 deixam claro que se segue uma profecia a respeito do Messias, o prometido Redentor de Israel. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. A passagem inteira, então, se concentra no servo do Senhor, e descrito em termos simples como uma pessoa específica. A passagem ela não é sobre o martírio de uma nação, de uma tribo, de um grupo ou pessoas oprimidas. É sobre o sofrimento de uma pessoa específica, o servo do Senhor. E ele continua assim até o final de Isaías 53. A divisão de capítulos e versículos em nossas Bíblias modernas não é encontrada nos manuscritos originais. Então, embora útil e conveniente, essa divisão do texto em capítulos e versículos não foi divinamente inspirada.
No caso desse texto que a gente está falando, a quebra entre os capítulos ela foi inserida em um lugar bastante infeliz. A profecia claramente muda de assunto depois de Isaías, no capítulo 52, no versículo 12. Tanto o contexto quanto o conteúdo deixam claro que os 3 últimos versículos de Isaías introduzem a passagem que abrange todo o capítulo 53 e fazem parte dela. Assim, por conveniência, vamos entender isso ao longo deste pequeno comentário. Quando se fala em termos gerais de Isaías 53, sem citar versículos específicos, nós temos em mente todo o assunto, incluindo os 3 últimos versículos do capítulo 52. Então vamos ver o texto a seguir. Ele encontra-se a passagem completa, formatada, de forma que mostra que de fato Isaías foi escrito em versos poéticos. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem crê em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por que foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca? Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquações. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como cordeiro. Foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com
os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse breve, mas importante trecho de Isaías, ele é uma profecia cristalina sobre o ministério, morte e ressurreição e coroação do Messias, escrita mais de 7 séculos antes de sua vinda. É o Evangelho segundo Deus. De todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, essa se destaca por sua riqueza sublime e nitidez incomparável. Em particular, Isaías ele pinta um quadro profético preciso dos sofrimentos do Messias. Ele também explica em detalhes o verdadeiro significado da morte do Messias como sacrifício expiatório pelos pecados do seu povo. Muito importante essa passagem de Isaías para nós conhecermos um pouquinho da Bíblia. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.